Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinte. Eu sou Vitor Taveira. Essa é a entrevista do século, diretamente do estúdio 42B, no centro de Vitória. Lembrando que essa e outras entrevistas você pode assistir pelo canal do Século Diário no YouTube. Aperta o sininho aí para nos seguir, receber as atualizações. Pode ouvir também em podcasts nas plataformas como Spotify, Google Podcast. E acompanhar também no seculodiario.com.br. Então siga a gente aí para acompanhar em primeira mão. Hoje temos aqui como convidado João José Barbosa Sana, que é doutor em História e autor da tese Patriarcado, Feminicídio e Políticas Públicas no Caparaó Capixaba, apresentado esse ano na UFS, e é integrante do Fórum de Homens Capixabas pelo Fim da Violência contra as Mulheres, e esse vai ser o nosso tema aqui. João, bem-vindo, obrigado pela presença. Ô, Vitor, boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer a gente poder trocar ideias sobre aquilo que a gente tem estudado, sobre aquilo que a gente tem feito, né? Uma forma de inspirar, inclusive, outras pessoas para que continue também o trabalho da pesquisa, do estudo, da reflexão sobre as realidades, né? Especialmente essa que se refere à questão da violência contra as mulheres, né? A gente falou recentemente, tá, até aí para quem quiser buscar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, né? Comemorando aniversário, tivemos algumas convidadas aqui, mas queria começar falando um pouco do Fórum de Homens Capixabas pelo Fim da Violência contra as Mulheres, né? Que chama a atenção, assim como a gente fala, né, do racismo, que na verdade é um problema dos brancos, né? Que atinge os negros, indígenas, mas assim, quem é o ator, o agente da violência, quem deveria se importar com esse tema, né? Digamos, são os brancos, mesmo para a questão do feminicídio, da violência contra as mulheres, em que os agentes, na verdade, são os homens, né? E geralmente são as mulheres que estão ali levantando a bandeira, estudando, militando, correndo atrás, denunciando, né? Essas questões. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a ideia de ter esse tipo de fórum, né? De reunir os homens para falar disso. Eu acredito que não é só os homens, obviamente, em diálogo com as mulheres, até porque elas têm muitas respostas e contribuições, mas por que, né, essa ideia de criar esse tipo de espaço para debater? Olha, Vitor, é interessante. Essa ideia surgiu para nós em 2011. Na época, eu estava na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Vitória, e a Secretaria de Direitos Humanos, na época, tinha um órgão chamado CAVID, que era um Centro de Atendimento a Vítimas de Violência, onde as mulheres, especialmente as mulheres, eram consideradas as principais, né, pessoas que sofriam violência na cidade de Vitória, e eram atendidas nesse espaço. E, claro que ao trabalhar na secretaria, a gente percebia lá que os principais autores das violências contra as mulheres eram os homens, né? Então, fundamental pensar a política pública de atendimento às mulheres, né? De fortalecê-las para saírem das situações de violência, para responsabilizar os autores, mas era necessário também nós, enquanto homens que estávamos na gestão, fazer a própria crítica do nosso machismo, dos nossos comportamentos, e de pensar de que forma nós poderíamos dialogar com os homens, né? Nós, como você bem disse aí, né, as mulheres são protagonistas dessa luta, mas os homens podem dar sua contribuição começando por si mesmos, fazendo a crítica do seu próprio machismo, e depois se articulando para tentar mobilizar outros homens pelo fim da violência contra as mulheres. E foi nessa perspectiva, então, que em março de 2011 nós criamos o Fórum de Homens Capixabas pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Porque tem uma questão também, quer dizer, o impacto é bem conhecido, né, desse sistema, né, patriarcal sobre as mulheres, mas também é importante a gente falar sobre o impacto que causa sobre os homens também, né? Porque Sim. A gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque existem também estudos, né, sobre masculinidades de uma forma mais ampla, né? E aí falando no plural, né, masculinidades, né? Porque existe uma masculinidade hegemônica, que é um modelo, digamos, dominante na nossa sociedade, que determina certos comportamentos esperados, assim, entre aspas, né, ou considerados hegemônicos, mas também existem outras formas de exercer a masculinidade que não são violentas, né? Sim.
Isso é importante entender, não existe uma naturalização. Comportamentos não são naturais, são construídos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que essa questão também afeta o homem. O homem, né? Bom, eu quero até, Vitor, aproveitar aqui para fazer uma homenagem, que eu diria uma homenagem póstuma a um grande homem que nos ajudou a pensar esse fórum, que foi o professor Timóteo Camacho. Não sei se você já ouviu falar dele, ele era professor da UFES, ele era uma pessoa que se questionava muito na sua condição de homem, o privilégio masculino, e nos ajudava a pensar, né, as nossas masculinidades. Então, ele foi um dos principais redatores, né, do nosso manifesto do Fórum de Homens Capixabas, pelo fim da violência contra as mulheres. Depois disso, ele se aposentou, retornou, se não me engano, ao Rio Grande do Sul e faleceu recentemente. Então, a gente tem que agradecer muito ao professor Timóteo por ter nos estimulado nesse trabalho de reflexão sobre as masculinidades. E você tocou um ponto muito importante. No contexto da sociedade patriarcal, nós vemos que são estabelecidas relações de poder e de domínio dos homens sobre as mulheres. E os comportamentos culturais, né, nesse contexto de sociedade, definem papéis que seriam papéis masculinos e que seriam papéis femininos. Reserva ao homem o espaço público, às mulheres, teoricamente, né, o espaço privado. Os homens não podem chorar, não podem sofrer, são figuras consideradas invencíveis, imortais, e poderíamos dizer que outros adjetivos. Ao contrário, as mulheres seriam pessoas sensíveis, voltadas para a dimensão do cuidado, e, portanto, vemos na prática, né, que as mulheres, inclusive, cuidam muito mais de si mesmas, né, cuidam da sua saúde, cuidam dos seus companheiros, maridos, esposos, namorados, dos seus filhos, mães e pais. Mães, né? E pais. E os homens ficam no seu lugar de privilégio de homem, se negando a assumir essa dimensão. E, por outro lado, ao assumir essa lugar de privilégio, os homens se julgam, inclusive, no direito de ter controle sobre os corpos femininos, né? Daí as múltiplas violências em que as mulheres são cometidas, né? Sofrem essas violências essas que estão nominadas, conforme você fez uma referência aí na Lei Maria da Penha, como violência física, psíquica, moral, patrimonial, sexual. Isso que a gente discutiu, uma das grandes questões da lei é que ela justamente ajuda a definir a amplitude e a diversidade desse tipo de violência, né? Não é só a violência física que é mais visível, digamos assim. Quando a mulher chega a sofrer violência física, geralmente ela já sofreu muita violência psicológica. A gente conhece muitos casos, né? E eu, na minha pesquisa, eu pude estudar profundamente isso, né? Mas aí o que acontece com esse papel dessa masculinidade hegemônica? O homem, então, impõe inúmeras violências às mulheres, impõe a principal violência, que é o próprio controle, tentativa de controlar o corpo dela, controlar sua vontade, controlar seus desejos, controlar que roupa veste, onde vai, com quem vai. Então, isso é uma visão realmente muito conservadora, ainda vigente na nossa sociedade, que ainda muitos homens pensam dessa forma, né? Só que esta visão de ser homem predominante faz com que, além das violências que os homens impõem sobre as mulheres, faz com que ele cometa violência contra ele mesmo. Então, eu cito o caso da questão da prevenção à saúde. Nós assistimos aqui que, quando tem condições, as mulheres fazem todas as formas de prevenção da saúde, desde uma idade bem nova, desde a adolescência, as mulheres, quando têm condições, quando têm acesso, né, elas vão fazer seus exames preventivos, vão cuidar da sua saúde. Os homens, ao contrário, conforme a gente conversava aqui anteriormente, só vão, por exemplo, fazer um preventivo de câncer de próstata após os 40 anos. E isso faz com que, em muitos casos, ele já possa estar num estágio avançado
de adoecimento, o que pode levar a óbito, né? E aí você verifica, e não é só esse caso do câncer de próstata, né? Mas doenças cardiovasculares e outras doenças, né? Que os homens sistematicamente, na sua condição de homem, acham que são invencíveis, imortais e que não adoecem. Então, portanto, não cuidam e quando vão descobrir determinados adoecimentos, já não, praticamente, em alguns casos, ele não consegue mais ter um tratamento que seja adequado para ter uma sobrevida. Então, é importante a gente questionar essas formas de masculinidades, porque elas são tóxicas, elas causam sofrimento às mulheres, mas também causam sofrimento aos homens. Então, o patriarcado mata as mulheres, mas mata também os homens. Até o próprio caso assim, de suicídios, né? Segundo os dados lá da OMS, 76% dos suicídios são cometidos por homem no Brasil, né? Que tem a ver com aquilo que você falou, dessa ideia de infalibilidade, né? Então, assim, de que ele não pode falhar, de que ele é responsável. Então, assim, situações que levam à depressão, que levam ao suicídio e também que levam ao feminicídio, né? Que tem a ver com a perda de um vínculo emocional e achar que isso né, acaba, e aí acaba, muitas vezes o homem mata a mulher e a si mesmo, né? Assim, enfim, são situações bem extremas, né? Mas, assim, tem muitos outros. Eu examinei, né, na minha pesquisa aqui de doutorado, analisei 17 processos. Dentre esses 17, tem 2 que o cara matou a companheira e depois se matou. E às vezes até os filhos, né? Os filhos... entram... Nesse caso, na minha pesquisa, eu não descobri nenhum caso em que tenha matado os filhos, mas muitas crianças na cena do crime. Isso encontrei. Então, é uma coisa assim absurda. A própria questão do encarceramento, né? A população masculina ser maior também é fruto dessa estrutura social, patriarcal, enfim, por uma outra complexidade, né, de problemas, mas como você bem ressaltou, a gente está falando de uma situação de privilégio, né, quer dizer, esse homem se beneficia. Então, como você acha que, tipo assim, qual que é o caminho para reverter isso se a gente está falando de um privilégio, né, quer dizer, que dificilmente as pessoas vão abrir mão, né, esses homens vão abrir mão desse privilégio. Mas já colocando um pouquinho mais, você acha que isso está se transformando nas novas gerações, né? Aí não por uma simples mudança geracional, mas por uma mudança de pensamento, né? Se as gerações atuais estão talvez menos, o machismo ele vem diminuindo, ou nós não podemos constatar isso diante dos dados ou das evidências? Eu não teria tranquilidade para afirmar que está diminuindo. Eu tenho condição de dizer que existem, como nós podemos identificar, outras masculinidades, que não essa masculinidade hegemônica, né? Então, se nós podemos encontrar outras formas de homens, então nós vamos encontrar homens que estão exercitando o cuidado, né? Vamos encontrar homens, né, que cuidam da saúde, homens que já, numa perspectiva de, por exemplo, de guarda compartilhada dos filhos, que se separam, mas que assumem a missão de cuidar dos filhos, homens que vão cuidar da sua própria saúde, mas também cuidam da saúde e da educação dos filhos, mas isso ainda é raro, né? Homens que assumem, homens que assumem, por exemplo, tarefas domésticas. Esse é um desafio grande, né? Nós vimos aí como tema dessa semana, em virtude aí do Enem, a questão da invisibilidade do trabalho doméstico, né? As mulheres, ainda todas as estatísticas que nós temos, as mulheres continuam prevalecendo no trato das questões domésticas. É o chamado terceiro turno, né? Isso, no terceiro turno, nas questões do cuidado, etc. Tem homens que estão evoluindo para assumir um pouco essa perspectiva? Tem, mas ainda é um grupo bem diminuto de pessoas que assumem, né? De homens que já conseguem fazer uma autocrítica, que começam já a compartilhar, porque ainda existe na cabeça de alguns homens, às vezes conversando com alguns homens, nessas discussões nossas do fórum, em reuniões que a gente vai a convite para dialogar com homens, então levanta lá na plateia um homem e fala assim, porque eu ajudo a minha esposa. Quando você usa o verbo ajudar alguém,
você está dizendo que esse alguém é o dono da tarefa e você é só um quebra-galho, né? Um auxiliar. E a ideia não é essa, a ideia é que a gente possa aprender a compartilhar as responsabilidades da casa, da cozinha, da limpeza, de lavar e passar roupa, para quem ainda precisa lavar e passar roupa, né? De cuidar da saúde dos filhos, cuidar de ir na reunião, né? Na escola, acompanhar seus filhos e filhas, né? Então, é isso. Então, compartilhar essas responsabilidades ainda é um desafio para todos nós homens. Porque se antes o patriarcado resumia o espaço da mulher a esse espaço privado, como você falou, hoje a mulher ganha ela ganha o espaço da esfera pública, né? Sim. Do trabalho, inclusive da política, mas continua encarregada da mesma maneira desses cuidados domésticos e familiares, né? Sim. E aí a sobrecarga, ela é inevitável, ela né? Sim. Isso é uma grande questão. E assim, você estava falando um pouco também de paternidade responsável, né? Que é um tema que foi discutido recentemente aí no colóquio que teve aqui. Como é que vocês vêm acompanhando o que é considerado e como isso tem sido debatido também entre homens? Como é que você percebe essa questão? Eu tenho conversado às vezes com o Zé Eduardo, que é um amigo que é advogado, que é especialista nesse tema, né? E ele ainda tem mostrado como que nós, homens, ainda não assumimos da forma como seria desejável, né? A discussão e a nossa responsabilidade no trato dos filhos. É isso que a gente falava aqui, né? O cuidado de acompanhar a tarefa de escola, de levar ao médico, né? De cuidar da saúde, mas cuidar da alimentação, de saber ouvir, de saber dialogar com o filho, né? Não considerar que filho é um assunto da mulher. Então, isso ainda é um desafio extremamente grande, né? Nós temos que avançar muito ainda nessa perspectiva. Ainda bem que hoje, né, especialmente nessa área do direito, que não é minha área, mas no diálogo com os amigos que trabalham esse tema, eles têm dito isso, que está surgindo essa tese, essa ideia, né, que já está prevista na lei de compartilhamento de guarda de filhos, na hipótese de que o casal se separe, né? Isso é muito interessante, porque é um estímulo para que se possa, por exemplo, desenvolver a dimensão da paternidade responsável, né? É um estímulo. Claro que muito homem... A gente está falando do homem dar atenção e o cuidado devido e compartilhar, né? Isso. Quando, na verdade, tem muitos homens que sequer pagam pensão, né? Tem problema da pensão. Sequer nem o mínimo do mínimo do mínimo, né? E muitos que sequer resolve o problema a questão de afeto da criança, de atenção, né? É uma questão importante a pensão, né? Justamente por isso, para garantir Sim. as condições também de vida, mas assim, ela não supre tudo, né? E a gente ouve relatos assim de homens, por exemplo, que em tese têm a guarda compartilhada, que pegam os filhos, digamos, por um final de semana e terceiriza o serviço, entrega para alguém, para a mãe, para a namorada ou para não sei quem, cuidar, e não dedica a atenção que essa criança, esse adolescente, né, esse jovem precisa. Então, continua sendo um desafio a gente pensar essa dimensão, né? Ainda está muito forte no nosso imaginário de gênero, né? A ideia de que a dimensão essa coisa de cuidar é coisa das mulheres. Estaria na ordem natural das coisas na vida das mulheres e não seria uma dimensão a ser desenvolvida pelos homens. Então, o desafio nosso é desconstruir essa perspectiva, né, e afirmar uma outra possibilidade, portanto, de relações igualitárias entre os gêneros em todas as dimensões da vida, né? Na dimensão do cuidado, na dimensão do lazer, na dimensão da escolarização, da saúde, etc. E aí, entrando um pouco, queria que você contasse um pouco sobre sua pesquisa, que você se concentrou no Caparó Capixaba, né? Que é a sua região de origem, inclusive, né? Você estava falando aqui, que é de Iguaçuí. Como é que foi feito? Qual o recorte que você usou? Em que você se debruçou para fazer essa análise? Que é um estudo bem longo, né? Está até aqui para a gente. É um trabalho longo que eu comecei em
em 2019, portanto, um pouquinho antes, né, da pandemia. Mas, na realidade, eu digo que o meu doutorado é até um doutorado de longa duração, porque eu comecei a pensar nele efetivamente em 2013. Eu fiz um primeiro processo seletivo, não passei, mas aí resolvi fazer disciplinas como aluno especial no doutorado em História lá na UFES, e comecei a acompanhar a professora Maria Beatriz Nader no Laboratório de Estudo de Gênero, Poder e Violência da UFES, né? E participar dos eventos, ir a congressos, para ir fazendo, né, a maturação do projeto e me preparando para passar no processo seletivo, o que veio ocorrer em 2019. Nesse processo aí eu fiz disciplinas como aluno especial e fui realmente já produzindo coisas que facilitaram a minha vida, né? Eu resolvi, então, fazer essa pesquisa considerando a região do Caparaó Capixaba. Porque, como você disse, eu sou de Guaçuí, eu considero que eu sou um cara muito bairrista, gosto muito da minha terra, e aí resolvi, então, investigar o seguinte, né? Ter claro para mim qual que era o meu objetivo nessa tese. Investigar de que forma, né, se as políticas públicas, se o comportamento das pessoas na região era ainda um comportamento permeado pelas concepções patriarcais, por essas concepções com fundo machista, né? Então, eu quis analisar todas essas questões e quis, portanto, compreender isso tendo como fonte processos judiciais e tendo como fonte também documentação, né, das administrações públicas municipais, para conversar sobre as políticas públicas, né? Porque a minha tese era de que há uma prevalência do comportamento das ideias patriarcais, né, dos valores culturais, da cultura patriarcal, e a insuficiente articulação de políticas públicas eram, digamos assim, ajudavam a explicar as mortes que estavam acontecendo e as violências que estavam registradas nas delegacias. E eu defini de fazer essa pesquisa dialogando assim, com pessoas de 5 municípios diferentes. Na época, a região do Caparaó, segundo aí a legislação do Estado do Espírito Santo, era composta por 11 municípios. E no período do meu estudo, eu tinha constatado que, nesse período, tinha acontecido 53 mortes de mulheres na região. Mas, analisando os dados, uma primeira análise dos dados, eu observei que 44 dessas mortes estavam concentradas em apenas 5 municípios, que eram Alegre, Guaçuí, Iuna, Ibatiba e Muniz Freire. Então, eu falei, vou fazer aqui um recorte em cima desses 5 municípios. Então, foi E o que eu achei importante fazer em municípios pequenos, né? Porque a maioria das pesquisas sobre esses temas, elas têm ocorrido aqui em Vitória, às vezes em Linhares, às vezes em Colatina, às vezes em Cachoeiro, que são municípios dentro do contexto do Estado do Espírito Santo de maior porte. Mas todos esses municípios que eu pesquisei, no período de 2003 a 2016, e tendo como referência o censo de 2010, eram todos municípios com população inferior a 30 mil habitantes. Então, assim, e dá para perceber que os municípios com população inferior a 30 mil habitantes, tanto no Estado do Espírito Santo como em nível de Brasil, são a grande maioria. Parece que são em torno de 70% dos municípios brasileiros têm em torno de 30 mil, ou menos de 50 mil habitantes. Então, isso é muito significativo, porque dava para observar como é que estão acontecendo essas políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Tem alguma política pública? Será que essas mortes que acontecem impactam de alguma forma na política pública? Então, são questões que eu queria
perceber. Eu quis analisar, por exemplo, como que era o comportamento do Ministério Público, do Poder Judiciário, das testemunhas, dos advogados, né? Nesses processos, dos réus. Geralmente toda a estrutura institucional é mais frágil, né? Nesses menores municípios. Isso. Eu queria observar isso tudo. Se eles tinham alguma perspectiva de compreensão da questão sob o ponto de vista das teorias de gênero, né? Quais eram as concepções que permeavam esses processos. Então, eu li esses 17 processos, foram 5 processos de Iguaçuí, 2 de Alegre, 4 de Muniz Freire, 4 de Una, 2 de Ibatiba. Então, eu fui lendo cada um desses processos aí atentamente, né? Observando as entrelinhas deles, né? Indo realmente assim no processo para conhecer as realidades, ainda que não seja advogado, mas dá para ler, entender e compreender, né? Uma série de questões sustentado pela teoria, né? Que também ajuda a gente a analisar e ter os elementos mais importantes, né? Nesse processo. Então, foi assim que eu fiquei de 2000 eu comecei a pesquisa em 2019, fui, inclusive, 3 ou 4 vezes em cada um desses municípios, só no ano de 2019, até 18 de março de 2020, quando foi, digamos, o último dia antes de fechar tudo para a pandemia. Nossa. E eu me lembro muito bem disso, que eu estava em Una, e era dia do aniversário do meu pai, eu queria ir para Iguaçuí. Então, saí de Una, fui para Iguaçuí para ver meu pai lá, minha família e tal. E, praticamente, a partir daí, eu já não pude fazer nenhum trabalho de campo. Nesse 1 ano e pouquinho, eu já tinha coletado todos os dados que eu precisava. Eu tinha todos os processos, já tinha ido às delegacias também para fazer um levantamento sobre as outras formas de violência contra as mulheres, né? Então, foi super interessante. E aí, esses 17 processos que você analisou foram todos de feminicídio, né? Todos... Foram tipificados como? Não, porque né? não existia o tipo penal, né? Somente a partir de 2015 é que a gente, então, pode falar, sob o ponto de vista do direito penal, na existência de feminicídio. Mas, amparado na literatura, desde os anos 90, a gente tem uma grande discussão sobre feminicídio, né? Dessas mortes por razões de gênero. Então, a gente tem pesquisadoras na América Latina, no México, né? No Brasil, em diversos países da América Latina, que já existia, inclusive, o tipo penal feminicídio. A gente analisa um pouco, escreve sobre isso, né? Então, mas no Brasil é só 2015 e é fruto de um movimento muito grande das mulheres para conquistar essa tipificação, porque aquilo que é invisível não é enfrentado, né? Então, era importante. Alguém falava assim, mas o Código Penal já prevê aí uma punição para quem mata alguém, né? Mas era necessário detalhar, até para as políticas públicas, né? Porque uma coisa morreram tantas mulheres, outra coisa é tantas mulheres foram assassinadas por questões de gênero. Porque aí você vai pensar a política pública exclusiva, específica para isso. E aí, o que você encontrou nesses processos? Assim? Qual é o entendimento que você tira em geral, né? Pensando tudo isso que você falou, né? Qual era essa estrutura que se encontrava? Eu vou preferir falar disso, talvez falando rapidamente de alguns casos. Legal. É um negócio assim, é o que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente conversar. Assimilar. Coisas assim que me marcaram muito. E aí, claro que eu não vou citar nomes e nem cidades para preservar as pessoas, né? Mesmo aqueles que morrem, aqueles que cometem o crime, são sempre maiores do que os crimes que cometeram, né? A gente tem que preservar sempre as pessoas. É um princípio da ética na pesquisa, né? Mas tem um caso, né? Então, de um senhor de 68 anos de idade, casado com 8 filhos, que resolveu constituir uma relação extraconjugal. Na linguagem do povo lá, arrumou um amante de 32 anos. E esse senhor, um determinado dia, supostamente, segundo a narrativa dele, então é a narração dele, né?
Esse é outro fator, porque as vítimas mortas, elas não estão para contar, né? Elas falam pelas marcas que ficaram, né? Exatamente. Mas elas não vão contar para a gente Não tem qual a versão dela. delas, né? Mas a versão dele é de que, supostamente, ele teria visto essa companheira num bar tomando cerveja com outro homem. E, frente a isso, como também é na linguagem lá do interior, ele falou que, ao constituir essa relação, ele botou casa para ela, né? Então, a expressão botou casa. Ele alugou uma casa, ela já tinha filhos, então também ajudou a comprar material escolar e tudo. Então, ele achou por bem, na narrativa dele, ir à noite na casa para reaver os seus bens e desfazer o relacionamento. Então, essa é a narrativa dele. Só que, ao chegar lá, né, ele alegou também nos autos que essa mulher chamou ele de velho e corno, então ele esfaqueou essa mulher na frente dos filhos. Então, aí você imagina, né? Tira a vida de uma mulher sob essa alegação na frente dos filhos. Então, aí é violência contra a mulher, fatal, e violência contra as crianças, né? Que eram pequenas. Então, assim, um caso muito, muito trágico. E nos autos você acha pérolas, tipo assim, né? Primeiro você acha na defesa desse cidadão, e claro que todo cidadão tem direito de se defender dentro do Estado Democrático de Direito, mas acha lá um abaixo-assinado de mais de 50 pessoas da cidade, atestando que ele é um homem de bem, atestando que ele era um homem idôneo, mas, contraditoriamente, fez todas essas coisas, né? E diz que ele matou porque, em algum momento, porque essa mulher ofendeu a honra dele. Então, aí se recupera, inclusive, nos autos, naturalmente, né? Isso já foi um argumento largamente utilizado historicamente, isso, né? a legítima defesa da honra. Da honra. É. E também se usa outro argumento muito forte, que é a questão da emoção, né? Ele foi tomado por uma súbita emoção e fez aquele ato insano, né, de tirar a vida da mulher. Então, esse é uma tese, a tese da legítima defesa da honra. É antiga no meio jurídico brasileiro, e só muito recentemente, né, que o Supremo declarou totalmente inconstitucional essa tese. Ainda que você continue ainda em alguns momentos, ainda hoje, achando gente tentando utilizar esse argumento para justificar ou reduzir pena, etc. E essa tese, nesse caso, reduziu a pena desse homem. Ele teve um advogado muito hábil, muito inteligente, muito capaz, que conseguiu convencer o júri de que ele era uma pessoa de bem e que ele foi tomado por uma súbita emoção frente àquela agressão que ele sofreu por parte da suposta, uma agressão suposta por parte da mulher. Como você muito bem lembrou, né? A mulher não está presente para apresentar a versão dela. E a gente vê aí uma clara versão de feminicídio, né? No sentido de que essa mulher morreu por questões de gênero, né? Que não se justificaria em hipótese alguma, mesmo que tudo que ele tenha dito pudesse ser considerado verdadeiro, né? É a versão dele, mas ainda assim não se justificaria em hipótese alguma tamanha violência. Então, esse é um caso bem emblemático. Então, aí se mostra justamente essa ideia de que o homem ele pode ter quantas mulheres quiser, né? É um caso aí ele é uma pessoa casada, tem 8 filhos e queria e disse isso nos autos, né? Da mesma forma como minha esposa me respeitou, eu queria que ela me respeitasse também. Ou seja, eu posso constituir tantos relacionamentos quanto quiser e está tudo bem. E a mulher
Inclusive escondendo, que provavelmente a outra família nem Sim, sequer sabia só disso. veio a público a partir desse episódio, né? Que realmente é. Então, isso é para a gente ver como que esses padrões de comportamento, dessa dupla moral, ainda prevalecem. E tem um outro caso, assim, Vitor, que também é o caso mais antigo que eu analisei, que é um caso de 2003, que é um caso estarrecedor, que pode ser considerado um verdadeiro massacre de pessoas, e que envolveu a morte de 2 mulheres e uma criança de 9 anos que estava na cena do crime. E, como autores do crime, envolveram 2 adolescentes, um de 16 e o outro de 17 anos, e um adolescente de 20 anos. Naturalmente que o argumento, né, utilizado para a morte dessas mulheres, mas especialmente de uma, né, porque uma delas foi assassinada como queima de arquivo, assim como a criança que estava na cena do crime. O argumento que era, supostamente, essa mulher era uma garota de programa ou uma prostituta e teria se negado a ter um relacionamento com o mais jovem, o de 16 anos, alegando que ele era pobre, não tinha condições de se relacionar com ela, era inexperiente. Então, se sentindo supostamente ferido nos seus brios, na sua masculinidade, eles teriam, então, ido até a casa dessa mulher, cometido uma série de violências sexuais contra elas, né? Então, achar que é dono do corpo, né, da mulher, e é um absurdo porque, ainda que a mulher esteja no exercício de uma função, né, de uma profissão de prostituta ou de garota de programa, ou qualquer que seja a profissão que ela queira, nessa condição, o homem não tem direito, continua não tendo direito sobre o corpo da mulher. O corpo é dela. Ou como as próprias mulheres dizem, meu corpo, minhas regras. Então, esse é um caso, inclusive, muito grave, porque o adolescente de 16 e 17 anos, os dois, cumpriram naturalmente a medida socioeducativa no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. O de 20 anos foi preso, mas ele conseguiu fugir da cadeia. Na época tinha cadeia no Espírito Santo, nesses municípios, e foi para outro estado, para o estado de São Paulo. Por lá ficou 20 anos, 10 anos sem ser encontrado. Quando foi encontrado, foi reconduzido ao Espírito Santo e foi julgado. Porém, não ficou preso por esse crime, porque ainda que ele tenha sido condenado a 26 anos de prisão, foi arguída a extinção de punibilidade por parte do advogado, uma vez que, quando foi julgado, já tinha 12 ou 13 anos, né, de que o crime tinha cometido, e na época dos fatos, esse jovem de 20 anos, o mais velho que ficou, né, responsável pelo crime, já tinha 20 anos, e nesse caso o crime prescreveria não em 20 anos, mas em 10 anos, prescreveria pela metade. Então, razão pela qual, por esse crime, ele não ficaria mais preso. Então, na realidade, aí o grande condenado duplamente foram as mulheres e a criança que morreu, né? E houve aí, na minha forma de entender, a cumplicidade do Estado, que não foi ágil suficientemente para reconduzir, para identificar, para localizar essa pessoa que tinha fugido, né, do sistema da cadeia. Não foi hábil para garantir que ele permanecesse preso, respondesse adequadamente o devido processo legal, com amplo direito de defesa, né, e tudo mais. Então, aí é um caso que a gente pode classificar, inclusive, como um feminicídio, que, em parte, é um feminicídio de Estado, pela própria omissão do Estado na responsabilização daquele que é autor da violência. E quando a gente fala assim da Lei Maria da Penha, a gente pode enxergar avanços legais importantíssimos, né? E, assim, tanto a gente falou disso no imaginário social, quer dizer, uma lei que repercutiu para a sociedade de fato, né?
esse nome, todo mundo sabe do que se trata, o que é até bem raro, né, quando a gente fala de uma Uhum. lei tal, mas assim, ela traz vários mecanismos, principalmente de proteção à mulher e tudo isso, né, que é a parte, digamos, mais conhecida, embora seja uma lei bem ampla, mas a gente entra um pouco nessa questão, eu queria que você comentasse, já trabalhou, né, tanto no âmbito acadêmico como, né, na gestão pública, nessa questão do atendimento aos homens autores de violência contra as mulheres, né? O que seriam políticas eficientes nesse sentido? Que experiências você conhece? E como isso se dá? Assim, é raro que haja esse tipo de política? É comum? Tem acontecido? É interessante, Vitor, a gente considerar que, a partir dos anos 90, aqui no Brasil, começaram a surgir serviços de atendimento a homens autores de violência contra as mulheres. E é importante frisar também que a Lei Maria da Penha, no artigo 35, prevê, né, serviço de reeducação de homens autores de violência contra as mulheres, que vão sendo implantados gradativamente, né? E é importante que esses serviços, eles nascem no contexto de mobilização de homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, eu faço questão até de lembrar a campanha do Laço Branco, que certamente você conhece e já deve ter até escrito sobre ela. A campanha do Laço Branco é a campanha que surgiu no Canadá, a partir de uma situação extremamente violenta que aconteceu na Universidade Politécnica de Montreal. Um jovem chamado Marco Lepine, que estudava numa faculdade de engenharia, ele entrou na sala de aula, mandou sair todos os homens e matou todas as mulheres que estavam na sala de aula, dizendo que ali não era lugar de mulher, que aquelas mulheres estavam roubando os lugares dos homens naquela escola politécnica lá de Montreal. Mas muitos homens canadenses, não concordando com isso, criaram a campanha do Laço Branco, que é justamente a campanha de mobilização de homens pelo fim da violência contra as mulheres. No nosso caso, no Brasil, a gente celebra esse dia específico no dia 6 de dezembro, que é dia do Laço Branco, da campanha nacional do Laço Branco, a mobilização de homens pelo fim da violência contra as mulheres. É nesse contexto, então, que surge também um pouco o serviço de atendimento a homens autores de violência contra as mulheres. Na Prefeitura de Vitória, na época que eu trabalhei lá em 2012, nós fizemos uma experiência muito legal, que foi até conduzida pelo Ângelo Dias, um psicólogo da nossa equipe lá, que começou a fazer um trabalho juntamente com outras pessoas, né? Eu estou citando o Ângelo, porque é considerado uma pessoa emblemática, muito comprometida, é um servidor, se não me engano, hoje da Prefeitura de Serra, que trabalha com a questão da saúde do homem, inclusive. E Ângelo, então, inspirado em outras experiências, também elaborou um serviço de atendimento a homens autores de violência contra as mulheres. Por que é importante trabalhar com os homens, né? É importante porque você vai ver lá as ocorrências que existem de violência contra as mulheres, até as mortes, né? O fato de um homem ser responsabilizado, seja pela Lei Maria da Penha, ou seja pela lei do feminicídio, quando ele cumpre o que está estabelecido na lei, se tem que ficar preso 10, 11, 12, 15 anos, saindo dali, ele vai retornar, vai se reinserir na sociedade e vai constituir novos relacionamentos. Então, é necessário, se a gente quer alterar o panorama das violências, é necessário ressignificar essa forma de ser homem. É necessário, então, pensar nesse serviço. Nesse sentido aqui, o Espírito Santo tem também uma iniciativa que é desenvolvida, não sei se você conhece, o projeto Homem que é Homem, desenvolvido aí pela Polícia Civil, tem sido implantado em diversos lugares, que, pelas informações que tenho, tem apresentado, assim, resultados significativos em termos de proporcionar essa reflexão.
Naturalmente que o desafio do Espírito Santo, mas o desafio primeiro do Espírito Santo, para mim, não é trabalhar a ressignificação de homens, né? Claro que é importante, mas para mim o desafio maior, a partir daquilo que eu vi na minha pesquisa, é, de fato, pensar políticas públicas para as mulheres e fazer com que essas políticas tenham capilaridade. Elas possam chegar de forma igual nos 78 municípios capixabas. Então, esse tema das políticas públicas, Vitor, é um tema, assim, urgente para o governo do Estado do Espírito Santo pensar. É um desafio muito grande, porque, a rigor, a Lei Maria da Penha, que é de 2006, e o Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que é de 2007, né? Até hoje, ele não conseguiu fincar raízes, falando, então, a partir daquilo que eu tenho lido, estudado e pesquisado, e escrevi um pouco sobre isso na minha tese, nos municípios capixabas. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela é insuficientemente conhecida. Não se conhece adequadamente. Você conhece de nome, mas só não... de nome. E porque também nos municípios, o que eu observei? Na maioria dos municípios capixabas, a estrutura que tem para atender as mulheres em tese em situação de violência são os CREAs, o Centro de Referência da Assistência Social. Então, no caso do Caparaó, no período da minha pesquisa, não tinha um núcleo especializado, não tinha uma delegacia de mulheres em nenhum município, nenhum dos 11 municípios pesquisados, não tinha um Ministério Público especializado, não tinha Defensoria Pública especializada, não tinha nenhum centro de atendimento especializado às mulheres. E pior do que isso ainda, em nenhum município, na época, tinha, por exemplo, nenhum Conselho Municipal de Política para as Mulheres, que seria, em tese, um espaço onde as mulheres poderiam se articular para apresentar as suas reivindicações. E eu fiz ainda uma experiência que eu achei muito importante, que foi pegar os compromissos dos candidatos a prefeito eleitos em 2012 e 2016, na região do Caparaó, para ver como que eles tratavam a questão da violência contra as mulheres. Então, a maioria dos 10 prefeitos, só tivemos, aliás, uma prefeita que foi eleita e reeleita, que era a prefeita de Iguaçuí, a Vera Costa, que no seu segundo plano, de 2016, faz uma boa referência à política para as mulheres, mas no primeiro nem ela conseguiu abordar o tema com a profundidade que requeria, né? E os homens, então, nem se fala. Dava para ver exatamente que a violência contra as mulheres era um tema invisível e dava para ver como que aqueles municípios construíam estruturas de Estado patriarcal, né? Então, um desafio grande é despatriarcalizar o Estado, fazer com que as estruturas possam estar a serviço de todas as pessoas e estar a serviço das mulheres, de enfrentamento à violência contra as mulheres, a serviço das crianças, etc. Então, essa foi uma questão muito séria. E eu estava, no meu estudo, eu fiz um levantamento que foi muito interessante também. Usando uma pesquisadora que discute a questão das políticas públicas, Marta Rett. A Marta faz referência à existência de políticas públicas reguladas, que são políticas consideradas de alta prioridade e de baixa desigualdade, assim, entre os entes federados. Quais seriam essas políticas reguladas? Saúde e educação, por exemplo. Você tem um percentual fixo de orçamento dos estados e dos municípios, tanto para a saúde quanto para a educação. E, se o gestor não respeitar esses indicadores, o Tribunal de Contas aperta, né, o governo federal aperta, né, são penalizados, etc. Então, essas são políticas que a gente pode considerar que são de alta prioridade para todo mundo e de baixa desigualdade. Agora, existem também as políticas públicas não reguladas. Aí eu cito o caso das políticas para as mulheres. Essas políticas são consideradas
para a administração como de baixa prioridade e são também, portanto, de alta desigualdade na aplicação. O que você observa, então, olhando para o Espírito Santo? Concentração de alguma dessas políticas aqui na Grande Vitória e, eventualmente, nos maiores municípios do estado. A maioria absoluta dos municípios não se pode falar que tem uma rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Tem os órgãos que, se atuassem articulados, né? Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, se atuassem articulados, poderia resultar em algo que fosse de importância no sentido, inclusive, de prevenir as violências contra as mulheres. Também municípios menores realmente têm um conservadorismo mais forte. Você estava falando um pouco disso, essa relação mais tradicional, né, ligado a outros tempos, assim, enfim, mais conservador, que também muitas vezes repercute nessa ideia de posse em relação do homem em relação à mulher mais forte, né, mais arraigado. Sim. E nós assistimos, especialmente nesse último período agora, da nossa história mais recente, mas também já no início dos anos 2000, a combinação de algumas coisas. A combinação das teses neoliberais, que é a redução do tamanho do Estado, né, com o acesso aos cargos políticos de militantes religiosos, de religiões de matriz, de religiões pentecostais e neopentecostais, e até mesmo de católicos, mas com visão fundamentalista, conservadora, que começaram a atacar políticas públicas, por exemplo, políticas públicas de gênero, políticas públicas de reconhecimento da diversidade sexual, políticas públicas que pudessem levar, por exemplo, né, a educação sexual, a enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, combinou-se as políticas neoliberais, que é a redução do tamanho do Estado, redução no investimento em políticas públicas, com uma ideologia religiosa que ataca sistematicamente as políticas de gênero, as políticas da diversidade étnico-racial, as políticas de diversidade. Então, foi uma combinação perversa que ainda se encontra em curso em nosso país. Com certeza. E que a gente precisa enfrentar. E eu percebi isso claramente rodando, né, nos municípios, conversando com as pessoas sobre esse tema, tentando dialogar com as pessoas sobre esses temas. Então, você percebe esses mecanismos de controle social sobre os corpos femininos, em especial, como algo extremamente forte e com uma justificativa religiosa muito grande, sabe? E que tipos de iniciativas você considera, já conheceu, já observou, já ouviu falar, que são eficazes, que trazem bons resultados? Alguma política que você destaque nesse sentido? Olha, eu acho que o principal caminho que a gente tem eu até anotei isso aqui, porque isso é muito importante a gente falar aqui. Eu vou até sugerir que depois você leia o artigo 8º da Lei Maria da Penha. A lei toda é extremamente importante, porque define o que é violência contra as mulheres, estabelece os papéis do governo, do Ministério Público, Poder Judiciário, fala de medidas protetivas, mas tem um artigo que, para mim, é o meu preferido, que é o artigo 8º. E o que esse artigo 8º fala? Primeiro, ele fala da integração federativa, né? Então, governo federal, governo estadual, Distrito Federal e municípios, na formulação e na implementação de políticas públicas. Então, políticas públicas que precisam ser transversais, né, a todas as políticas que acontecem, por exemplo, no município, e precisam ser intersetoriais, envolver todo mundo que pensa e discute o tema. Então, envolver saúde, educação, assistência, etc. Esse é uma primeira questão que eu chamo a atenção, né? Então, construir política pública em rede. Então, esse é um desafio grande. E pensar
inclusive as interseccionalidades. Como é que a questão de gênero é impactada pelas questões de raça, de classe, de orientação sexual, né? Então, se você vê, por exemplo, no nosso caso, eu vou dar um exemplo. Uma mulher pobre, preta, que mora em comunidade periférica, e se for lésbica, ela tem um potencial enorme de sofrer muito mais violências do que uma mulher branca, por exemplo. Então, isso é um componente de interseccionalidade, né, que atravessa, de fato, todas essas violências. Inclusive, diferentes tipos de violência, né? Diferentes tipos de violência. Com essas características. Então, isso é uma questão importante para observar. Mas o que eu observei também? A Lei Maria da Penha prevê, então, locais de atendimento especializado às mulheres, o que a gente não acha no interior do Espírito Santo, pelo menos nos municípios que eu pesquisei. Prevê a realização de campanhas educativas de prevenção na escola e na sociedade geral. Mas o que a gente assistiu no Espírito Santo? Quando se foi discutir o Plano Municipal de Educação, como consequência do Plano Nacional de Educação 2, em 2014, então esse debate foi um debate que aconteceu, se não me engano, entre 2017 e 2018, quando se foi construir os planos municipais, se atacou sistematicamente qualquer referência a políticas de gênero. Chegou-se ao cúmulo da estupidez em alguns municípios, quando se tinha referência no Plano Municipal de Educação a gêneros alimentícios, terem emendas supressivas da palavra gênero, ainda que se estivesse referindo a gêneros alimentícios. Para a gente ver assim, o tamanho da nossa ignorância desse tema tão relevante. Então, esse é um tema que está previsto. Outra coisa importante que esse artigo 8º prevê é que a gente tenha diagnósticos e pesquisas sobre a violência contra as mulheres. Andando nos 5 municípios, inclusive aquele no qual eu nasci, onde tem muitos amigos e companheiros na administração pública, inclusive, eu fui perguntar na administração pública quais seriam os dados que eles tinham sobre violência contra as mulheres. Então, os dados que os municípios têm são alguns dados do CREAS, que atendem as mulheres. E eles sabem que existe violência, mas não, na época da minha pesquisa, não tinham um diagnóstico, não tinham dados em mãos. E eu fui na delegacia e pedi informações do governo do Estado do Espírito Santo, que até 2015 não tinha catalogado, e se tinha, não dava transparência a esses dados, sobre as violências, por exemplo, que acontecem contra as mulheres nos municípios do interior, e particularmente nesses que eu estava pesquisando, porque eu pedi informações sobre eles. Então, com a autorização da Polícia Civil, eu fui nas delegacias dos 5 municípios, tanto para levantar os assassinatos de mulheres, quanto para pesquisar também a ocorrência de violências contra as mulheres registradas nessas delegacias. Então, eu vi dados que os municípios não conheciam e que a polícia não tinha sistematizado, portanto, e se tivesse sistematizado, o dado ficaria só com a polícia e não era dialogado com os municípios. Então, esse é um desafio, é que o poder público, né, sente e dialogue. Imagine, hoje você tem uma lei, que é a Lei do Sistema Único de Segurança Pública, que prevê a existência de gabinetes de gestão integrada municipal. Poderia ser nos municípios um espaço para sentar as polícias, com as secretarias, com representantes da sociedade, para a transparência dos dados sobre violência contra as mulheres, por exemplo. Então, porque conhecendo dados, eu posso pensar a política pública. Sim. Se os dados, para mim, são invisíveis, eu posso, inclusive, dizer que não tem violência. Portanto, não preciso, né? Portanto, não vou colocar no orçamento, não vou colocar no meu plano de... Quando alguém se candidata, e teremos eleições, né? A prefeitos e vereadores no ano que vem, vamos ver quantos candidatos a prefeito vão pensar em políticas públicas para as mulheres. Então, para mim, se seguir o curso, a ordem natural das coisas, como tem sido até hoje, eu sou capaz de quase apostar contigo que menos do que 20% dos municípios capixabas
ou algo em torno aí de, no máximo, uns 20 municípios vão fazer referências a políticas públicas das mulheres. Então, isso é um tema, assim, importante. Tem um negócio interessante que aconteceu recentemente. O governo do Estado do Espírito Santo, pressionado pelo movimento de mulheres, que é bem forte, bem dinâmico no Estado, celebrou convênio de cooperação, acordo de cooperação técnica com os municípios capixabas para tratar desse assunto. E pela primeira vez na história do Espírito Santo, 71 municípios, até o último levantamento que eu fiz, assinaram esse acordo de cooperação técnica para discutir esse tema, para abordar o tema e tal. 71 de 78? 71 de 78, realmente, assim, é muito expressivo. Agora, o desafio é pensar o seguinte: será que o governo vai efetivamente ser o indutor dessas políticas, o governo do Estado? Será que tem um orçamento garantido? E quando a gente viu lá em 2013 a CPI das mulheres aqui no Espírito Santo, a maior reclamação que as mulheres apresentavam, né, e isso está registrado na minha tese, era de que faltava orçamento do governo do Estado para abordar as políticas. Então, hoje a gente tem até uma Secretaria de Estado de Política para as Mulheres. Então, isso é um fato positivo. Mas eu fico vendo, por exemplo, hoje, antes de vir para cá conversar contigo, eu fiz uma tentativa de acessar o site do governo do Estado do Espírito Santo de política para as mulheres. A única informação que eu consegui foi que existe um Instagram da secretaria. Não tem um site. Diferente de outras secretarias, como a Secretaria de Direitos Humanos, que tem um site, etc. Então, vejo, então falta transparência de informação, precisa ter mais informação, precisa ter, né, realmente um maior compromisso público com essas políticas. Então, esse é um desafio grande. É um desafio para o governo do Estado, é um desafio para os municípios. Então, a gente precisa falar disto justamente para que o tema ganhe mais visibilidade e possa efetivamente acontecer as políticas públicas que vá na direção daquilo que o movimento de mulheres do Espírito Santo tem colocado, né? Da necessidade de ter política pública, ter delegacia, de ter formação dos servidores, né? E esse artigo 8º da lei aqui prevê isso também, formação de policiais, formação de servidores públicos, prevê notificação das violências nas escolas, nos órgãos de assistência. Mas aqui no Espírito Santo, a pesquisa que eu fiz levanta que é muito baixo o índice de notificação. Então, existe uma subnotificação das violências. E se você não notifica, dificilmente vai ter recurso público voltado para produzir as políticas públicas que sejam necessárias para o enfrentamento das formas de violência, para a prevenção, para a educação. Então, acho que esse é um desafio grande para ver. E eu consegui perceber isso muito, né, nesses 4 anos aí da minha pesquisa, como que esse é um desafio grande, ou na linguagem aí dos políticos, é um dever de casa que não foi cumprido ainda. É isso. Bom, muito obrigado, João Sana. Essa foi a entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, aqui no estúdio 42B. E a gente volta aí, né, em breve com mais novidades. A entrevista do século vai lá sempre quarta-feira, 18h30. Temos outros programas também para pensar um pouco da realidade do Espírito Santo e trazer alguns temas importantes como esse que você trouxe para a gente aqui. Obrigado e até mais. E aí, para quem quer saber mais notícias diárias, análises e outras informações, seculodiario.com.br e também nas redes sociais do Século Diário, YouTube e plataformas de podcast. Valeu! Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.